Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa atividade promovida pelo Nexus, que é o nosso grupo de pesquisa em rede. Nós somos, então, o Nexus Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar Sul. Eu sou a professora Roselaine Ripa, fui convidada, então, para fazer a mediação do dia de hoje, que é uma fala, né, enfim, uma discussão sobre o homeschooling no Brasil, afirmação do direito natural ou retrocesso das relações democráticas. Referente ao trabalho apresentado pelo professor doutor Lidinei Ventura, da UDESC, no 32º colóquio da FIRCE em Lisboa, Portugal, com financiamento do edital ProEvem UDESC, número 2 de 2024, e a socialização dos resultados, né, desse projeto faz parte de um dos itens do edital. É uma alegria aqui também ter a participação da Beatriz da Rosa Marinho, bolsista de iniciação científica e também estudante da 7ª fase do curso de pedagogia. Acolho a todos e todas, estou vendo aqui as estudantes da 7ª fase, que eu pude acompanhar no semestre passado, que bom reencontrá-las, estudantes do PPGE, orientandos e orientandas, né, do professor Lidinei, as estudantes que vão fazer estágio, né, nesse semestre, que também estão aqui, juntamente também com os professores que eu registro a presença, o professor David Codes e também a professora Jus. Passo a palavra na sequência, então, para a Beatriz, para que ela possa fazer a sua fala. Boa noite. Então, eu sou a Beatriz, sou bolsista, né, de iniciação científica, orientada pelo professor Lidinei, por isso estou aqui hoje. Hã, e sou vinculada, né, ao grupo Nexus. Também sou estudante da 7ª fase, e hoje eu vou falar um pouquinho, trazer sobre o projeto de pesquisa e um pouquinho sobre esse contexto do homeschooling, que é sobre o que o professor vai falar mais aprofundado, né. Então, o projeto de pesquisa que eu participo, ele é um projeto mais amplo, que se intitula Atualidades da Teoria Crítica da Sociedade e a Crise Educacional Brasileira, Bildung, que se traduz como formação, e Raubildung, como semiformação, nos rastros da modernidade. E aí o meu recorte de pesquisa é justamente para discutir sobre o homeschooling no Brasil, que também pode ser chamado como ensino domiciliar, educação domiciliar, escolarização domiciliar, vários outros nomes. E e os seus impactos, né, na sociedade, quais, as ações que impactam na vida desses sujeitos que estão na escola e que pelo homeschooling não estarão mais. Bom, então a gente compreende, né, o homeschooling como um movimento, né, um fenômeno social complexo que está atrelado, né, aos interesses da sociedade burguesa e tem diversas dimensões que esse movimento possui, tanto no âmbito social, quando a gente pensa na escola, né, sendo um espaço de socialização principal entre as crianças e os adolescentes, e o quanto isso é afetado quando essas crianças e adolescentes não estão nesse espaço, estão dentro, né, dentro das suas casas. Também, né, o âmbito econômico e político, que é o que o professor Lidney vai adentrar um pouco mais na discussão, e o aspecto religioso, que é um aspecto que a gente tem feito um levantamento de pesquisas sobre, né, essa temática, e que até então a gente não teve muitos resultados e a gente pretende, talvez, seguir nessa linha, né, na tentativa de contribuir com essa discussão, pensando nos tempos atuais, onde a gente vê a negação da ciência, a negação da diversidade, a negação da história. Então, é muito importante trazer esse aspecto também. E aí eu queria trazer um pouquinho do contexto do homeschooling, compreendendo que ele surge, né, no contexto de diversas mudanças na sociedade, principalmente no meio educacional, e o quanto eu tô um pouquinho nervosa, gente, desculpa. E o quanto a educação pública, né, tem sido alvo de ataques, desde a questão de desqualificação da educação pública, a questão de não ter investimentos na educação pública.
e o quanto isso afeta, né, essa educação. E, bom, e aí o homeschooling ele surge no contexto onde ele seria uma possível solução, para essa crise educacional que está instalada. Então esse movimento ele tem sido muito discutido desde a década de 94, que foi quando iniciaram as primeiras tentativas de projeto de lei no Brasil. E desde então tiveram mais de 10 projetos colocados para discussão e até então nenhum deles havia sido aprovado. Até o ano de 2022, onde a gente percebeu, né, a ascensão da extrema-direita, de movimentos neoconservadores, de reformas neoliberais, de influências religiosas na política, e o quanto isso afetou a nível de que o projeto número 1338 foi aprovado na Câmara dos Deputados. E isso fez com que ele esteja atualmente no Senado, sendo discutido em tramitação para uma possível aprovação. E caso isso seja aprovado, o ensino domiciliar torna-se lei, né, sendo essa possibilidade de educação. Bom, então agora o professor Lidinei vai discutir um pouco melhor sobre isso, trazendo essa apresentação, né, que já foi apresentada também em Portugal, para enriquecer um pouco dessa discussão sobre o homeschooling. É a minha orientanda de ser, né? Já ver por aí, vocês já percebem o trabalho que vai dar no ano que vem, né? No ano que vem, não, nesse ano, até metade do ano, nós temos que apresentar esse trabalho no seminário da UDESC. Então, a Beatriz já está no caminho de preparar esse material aí, né? Aluna sempre dedicada e interessada, então vai dar tudo certo, apesar do orientador, né? Às vezes, o orientador ajuda, mas só às vezes, né? Então, vamos lá. Homeschooling no Brasil, afirmação do direito natural ou retrocesso das relações democráticas. Então, esse é o foco da discussão de hoje, tá? Porque a base toda de tentativa de fundamentação do ensino domiciliar no Brasil tem essa pegada de que é um direito natural. Então, a gente vai discutir um pouquinho o que significa ter um direito natural, né? Então, esse trabalho foi apresentado no 32º Colóquio da Associação Francofônica Internacional de Pesquisa Científica e Educacional, a AFIRSE, que é a seção Portugal, né? É uma instituição francesa que tem sede em diversos outros países, inclusive no México, na Bélgica, e daí Portugal, a sede é na França. E o nome do evento, então, é Educação, Participação e Democracia, Contributos da Investigação. O trabalho foi apresentado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, agora em fevereiro, e foi financiado pelo edital ProEvem, que é um edital da UDESC, foi o edital 2 de 2024. Tá? Então, esse é o contexto, o mote de por que essa palestra se realiza é uma das obrigações posta, como falou a professora Roselaine, posta no edital, a partir da gravação dessa palestra para a comunidade da UDESC e comunidade externa. Yolanda, por favor. Bom, a Beatriz falou isso, mas eu gostaria de reenfatizar que essa é uma pequena parte de uma pesquisa institucional coordenada por mim, que chama Atualidades da Teoria Crítica da Sociedade para o Pensamento Educacional Contemporâneo, então, que discute Bildung e Rabbildung nos rastros da modernidade. Já pelo título, vocês já veem que tem uma pegada aí da teoria crítica, né?
principalmente o conceito de formação e semi-formação, tanto no Adorno quanto no Walter Benjamin. Então, essa pesquisa de cunho educacional, ela tem um objetivo que é de identificar ou pesquisar as contribuições da teoria crítica da sociedade para pensar a educação na contemporaneidade. Quais contribuições, então, os autores da teoria crítica, quais as pistas, quais os sinais, para usar um Benjamin aí, né? Quais os rastros que são possíveis de perceber da influência desses autores na compreensão que podemos ter, não só da sociedade contemporânea, mas principalmente o nosso redutível enquanto objeto, que é a educação, né? Então, está vinculado ao grupo de pesquisa Nexo Sul, Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar. É importante destacar a importância do grupo de pesquisa na amplitude das discussões e dos objetos que vão se desdobrando a partir dessa pesquisa inicial. Não é? Por quê? Porque nós que somos vinculados ao grupo Nexus, nós desdobramos os nossos objetos de estudo, não por diletantismo, mas no sentido de procurar explicações para a nossa condição contemporânea e da educação e dos sujeitos da educação na sociedade atual, com os condicionantes que ela opera. Tá? E daí, com isso, as pesquisas são múltiplas, que se desdobram também em pesquisas de mestrado, orientações de pesquisa de mestrado, de doutorado e de iniciação científica, né, que tem essa perspectiva de compreender as contribuições, então, dos autores da primeira geração da Escola de Frankfurt, principalmente, não só, mas principalmente, as contribuições de Walter Benjamin, Adorno e, mais contemporaneamente, nos nossos estudos, o Marcuse, para pensar a sociedade e a crise da educação brasileira. Né? Então, é nessa perspectiva mesmo de compreender a crise da educação contemporânea que nós evocamos essa teoria explicativa, que é a teoria crítica da sociedade. Então, fazendo um recorte mínimo para a discussão de hoje, que vai versar sobre o homeschooling, se trata de uma afirmação de um direito natural ou de um retrocesso das relações democráticas. Né? É claro que, pela perspectiva de análise, nós já vamos concluir pelo segundo ponto. Né? Parece que a pergunta é autorrespondida e, evidentemente, que nós vamos... eu já vou dar um spoiler, então nós vamos já entender o homeschooling, já entendemos nas nossas pesquisas como um retrocesso. Né? Não só um retrocesso nas relações democráticas, mas relações de todo tipo na sociedade. Então, podemos? Bom, o artigo todo gira em função da seguinte perspectiva. Os principais argumentos dos defensores do homeschooling fundamentam-se em pressupostos justnaturalistas. Quais são eles, assim, minimamente? Né? Bom, o justnaturalismo, vocês sabem que é uma corrente, né? É uma corrente da filosofia, principalmente da filosofia política e da área jurídica, que afirma haver, então, uma justiça natural, um direito natural, tá? Que as pessoas que deve orientar a formação social e a organização da vida das pessoas. Então, há um direito natural que antecede e tem prioridade sobre o direito positivo, que é o direito do Estado, ou seja, o mando do Estado. Tá? Então, nesse sentido, os defensores do homeschooling defendem que há um direito natural que precede o direito do Estado.
E daí a gente vai ver com mais ênfase um pouquinho isso depois. Sendo assim, cabe à família, como ente originário natural, a prioridade da educação dos filhos. Então, se há um direito natural estabelecido, por qualquer ordem que seja, então a família é o ente originário da sociedade, ou seja, a célula máter da sociedade. Logo, sendo essa célula original, os pais teriam, então, direito à educação dos filhos acima de qualquer prescrição do direito positivo. Bom, isso. Então, é direito natural dos pais à revelia da obrigatoriedade estatal educarem seus filhos de acordo com suas, enfim, tradições, convicções, ideologias, crenças e por aí vai. Bom, mas então, pensando nesses argumentos, vamos ver alguns pressupostos de onde nós partimos para compreender esse movimento do homeschooling. Bom, e aí eu não vou ficar lendo o slide, mas vou comentar assim, em tese, os autores que nós trabalhamos compreendem a sociedade contemporânea imersa num processo de retrocessos gerais, tá? Da formação, tá? Daí o conceito de semiformação do Adorno, tá? O conceito do Benjamin da perda da experiência ou decréscimo da experiência ou da morte da experiência, como queiram. E é nesse contexto que o homeschooling ganha vez. Né? Tem uma frase do Adorno que eu gostaria de ler, né? Porque esse processo de formação, de semiformação, é um processo tanto individual quanto coletivo. Esse não é só um problema do indivíduo isolado. É uma questão de organização de uma era, de uma época, que é a organização capitalista ou na sociedade burguesa. Né? Então, o Adorno diz que esse modo de viver, o modo de vida burguês, reduz os sujeitos à condição de consumidores pré-fabricados psicóticos. Não é pouca coisa, não é uma afirmação qualquer, né? Então, isso nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Tanto com relação à velocidade com que as coisas acontecem na vida contemporânea, que não nos dá tempo, que o Benjamin chama de ócio, né? Não dá tempo, esse ócio troca-se por reflexão, não dá tempo de refazer reflexão nenhuma, a não ser colocar a vida no piloto automático e ir seguindo. E é nesse sentido que o Adorno faz essa exclamação, assim, né? De que somos, sim, pré-fabricados, porque, inclusive, o que consumimos, a partir, evidentemente, do estudo que ele faz da indústria cultural, a partir não só o que consumimos, mas a forma como pensamos está previamente programada, controlada no modo de produção capitalista. Né? O algoritmo não é outra coisa senão nos transformar cada dia mais em consumidores pré-fabricados e, sobretudo, psicóticos. Tá? É o homem do Tempos Modernos lá do Chaplin. Né? Não, é um sujeito psicótico nesse sentido, que é automatizado num sistema que cada vez mais automatiza. Automatiza não somente a produção, mas a produção acaba se espraiando para todos os outros aspectos da vida do sujeito. Cada vez mais, então, nos tornamos a própria criação, né, da automação ou da automatização. Tá? E daí, esses mecanismos, evidentemente, que são cada vez mais sofisticados e cada vez mais alienadores ou alienantes. Tá? Muitas vezes estamos consumindo
ou realizando determinadas coisas, tarefas, atividades, sem saber mesmo por quê, sem parar para pensar um pouquinho, por que a gente está fazendo isso mesmo? Por que a gente está comprando isso mesmo? Tá? Mas isso raramente acontece porque não dá tempo. Tá? Há uma compressão espaço-tempo muito grande na sociedade contemporânea, que é própria do modo de produção capitalista, porque a realização da mercadoria tem que ser mais comprimida, tá? No espaço e no tempo. Isso parece que fica claro com relação aos produtos que consumimos, né? Então, aquela geladeira lá da vovó que durava 20 anos, né? A máquina de lavar, enfim, agora tem uma obsolescência programada justamente para abreviar o ciclo de compressão, de produção e circulação na mercadoria. E esses somos nós, né? E esses processos tendem, então, a semiformar toda uma geração, incluindo aí a nossa, mas com mais força as gerações mais jovens, né? Que o Anthony Elliott chama de geração instantânea. É claro que ele parte dos estudos do Bauman, mas da sociologia do Bauman, mas é essa ideia de uma geração que, para tudo, o que importa é o instantâneo. Não estou falando somente da mercadoria, mas das relações humanas, que são cada vez mais instantâneas. Por isso que as relações não duram 3 dias, não é? De todo tipo, né? As afetivas, principalmente, né? Então, porque é tudo muito rápido e descartável, como é o macro conjunto do próprio sistema. Tá? Então, um dos pressupostos da pesquisa e também achado da pesquisa é esse. A permissão do homeschooling, daí no Brasil, né? Agrava ainda mais o quadro de semiformação instituído pela modernidade, então analisado por Adorno e Benjamin. Yolanda? O pressuposto 3. Então, e daí entra mais em tela, mais em foco, a discussão que já vimos feito já há muito tempo, da decadência da narrativa e da experiência no Walter Benjamin. E, principalmente, aí tem um conceito benjaminiano que é muito importante, que é o conceito de comunicabilidade. Para o Benjamin, as narrativas só existem na medida em que você pode comunicar experiências. Como é cada vez mais difícil você ter espaços sociais de comunicabilidade da experiência, então fica muito mais difícil você ter experiências. E daí ele contrapõe o nosso modo de vida a partir da modernidade com o conceito de Erlebnis, que é o conceito de vivências. É claro que nós continuamos existindo, apesar de tudo, existimos. Mas esse nosso modo de vida, ele não agrega experiência por falta de comunicabilidade. Então, nós apenas vivemos. É o conceito de vivência. E vivemos cada vez mais intensamente. E o quanto mais intensamente nós vivemos, menos produzimos experiências. Então, esse é um desafio para a educação. Acho que é um conceito potente, é um conceito que eu acho que ilumina muito o que acontece na educação contemporânea, né? Aqueles que vão pesquisar aí, sobretudo, o processo de apostilamento nas escolas, tá? Na educação infantil, tem uma pessoa que vai pesquisar isso também. Ou seja, o que isso tem de decadência de experiência na vida das crianças. Tá? Então, aquilo que poderia se converter, de fato,
em Erfahrung, que é a experiência, de fato, se transforma simplesmente numa vivência que não agrega memória, que o sujeito não retém. Então, se ele não retém, ele não pode contar. Em não contando, não é uma experiência que passa a fazer parte da sua identidade, né? Claro, e daí com isso, né, nesse conjunto em que aparece o homeschooling, por aí você já conclui que o homeschooling é uma vivência solitária, né? Não é uma vivência de comunicabilidade. Sujeito em educação em casa, doméstica, não é? Não produz comunicabilidade senão em intercâmbio com aqueles que já dizem sempre o mesmo, né? Os pais e a própria criança. Então, é uma impossibilidade de se ter uma educação que seja libertadora ou no conceito, então, adorniano de educação emancipatória. Tá? Bom, um outro pressuposto é que o período de aprovação do projeto do ensino domiciliar coincide com a ascensão política da extrema-direita ao poder em 2019, e durante 4 anos de governo impôs pautas morais e conservadoras e políticas neoliberais de minimização do Estado em áreas essenciais como educação e saúde. Tá? Nesse momento, mais intensamente, há uma aliança, e há uma aliança perversa, evidentemente, da nova direita, tá? Que é um fenômeno aí mundial a partir do final da década de 90. Talvez possa remontar mais um pouquinho com o neoliberalismo da Thatcher, do Reagan, pode ser anos 80 também, né? Dependendo do olhar que vai incidir. Então, nova direita, extrema direita, capital financeiro e fundamentalismo religioso. Então, essa é a aliança que vai não só gestar, mas vai criar as condições de aprovação do homeschooling. Tá? Porque a perspectiva que nós trabalhamos, que é a teoria crítica, sempre vai dar importância, sobretudo, não é, ao que está acontecendo na sociedade, não é, o momento histórico vivido e os interesses que ali estão postos. E, evidentemente, que essa aliança ela não desgastou ainda, ela não vislumbra ainda fissuras importantes, porque aqui há uma congregação, né, de uma sociedade do Anel do Sauron. Né? Mas, enfim, Yolanda... Bom, então, algumas notas históricas. Bom, em 2014, uma família de Canela, no Rio Grande do Sul, foi denunciada pelo Conselho Tutelar porque uma das filhas não ia à escola e estava em ensino domiciliar. Então, essa família judicializou o caso, não concordou com a obrigatoriedade de ter que mandar a menina para a escola, achando-se no direito de educar em casa. Tá? Esse processo foi sendo negado nas instâncias abaixo, né? Na primeira instância, na segunda instância, e acabou chegando em 2018 no Supremo Tribunal Federal, então, que negou o pedido, né? Manteve a proibição, mas o relator foi o ministro Roberto Barroso, que foi um voto a favor da permissão do homeschooling, mesmo sabendo que há uma proibição direta da LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que literalmente obriga que a educação seja oferecida em estabelecimentos oficiais. Isso está lá no texto da lei.
Bom, o voto do Barroso foi vencido, do ministro Barroso foi vencido, porém foi a deixa, foi a orientação para que os grupos conservadores se organizassem e fossem fazer as mudanças nas respectivas leis para aprovar o homeschooling. E foi isso que aconteceu, né? Então, ele deu a deixa para que a articulação política fosse feita em defesa do homeschooling. Pode passar, então, Yolanda. Bom, ainda assim, eu acho que vale ainda uma observação. Eu acho que deveria estar nesse slide agora, mas não apareceu. Quem sabe ele vem no próximo, né? Então, quem fez a articulação política para a aprovação do homeschooling? Foi essa articulação, como todas as pautas neoliberais, conservadoras e religiosas, evidentemente, são sempre articuladas por a bancada BBB, né? Que não é o Big Brother, né? Mas que é a bancada da bala, que são os políticos vinculados a Taurus e a outras empresas armamentistas, né, financiados por elas, para implementar as pautas com relação à liberação das armas, enfim, principalmente, não só a liberação, mas principalmente a minimização de cobrança de impostos, né? Porque a maioria dessas armas, ou sei lá, quase todas, são importadas. Tá? Então, se você consegue baixar os impostos de importação, elas saem um pouquinho mais barato e você consegue, então, armar as pessoas de forma mais barata. Né? Isso parece surrealismo, mas não é o Brasil. A outra bancada é a bancada do boi, que é ligada ao agronegócio e todos os interesses vinculados ao agronegócio, né? Mas que se juntam a pautas conservadoras, não só por uma questão ideológica, mas principalmente por uma questão econômica, né? Financeira, que é muito potente, muito presente no Brasil. A outra bancada é a bancada da Bíblia, né, que são os políticos ligados aos grupos religiosos, principalmente neopentecostais, mas não só. Nas pesquisas que a gente tem feito aí, aparecem também deputados muito ligados aos católicos, né, principalmente aos católicos carismáticos, que têm essa pegada apocalíptica também, não é? Como os evangélicos, e também, pasmem, espíritas, não é? Que são deputados, 2, 3, eu acho, que foram eleitos e que se identificam como espíritas e que do ponto de vista religioso, tem problemas, né? Do ponto de vista da teologia, que alimenta cada uma delas, mas se unem numa pauta conjunta, que é a pauta conservadora, principalmente aquele discurso da ideologia de gênero, não é? A morte da família tradicional, etc, etc. Bom, volta só um pouquinho. Eu acho que é importante dizer isso, né? Que essa bancada, a marca delas é sempre o estabelecimento de pautas conservadoras, por um lado, os costumes, o paraíso perdido, né? Da sociedade perfeita que um dia nunca existiu, não é? E práticas econômicas do ponto de vista neoliberais, quase sempre ultra-radicais. Esqueci de mencionar na ascensão da nova direita uma tendência que tem se espalhado, que é o libertarianismo, né? Que é o Milei, né?
Só para vocês terem uma noção da desgraceira. Mas pode, Yolanda? Que são pautas ultraliberais mesmo. Se achávamos que o liberalismo tinha problemas, né? Imagina, né? Os libertarianistas. Não vou chamar eles de libertários, porque os libertários têm uma tendência, são uma tendência filosófica importante, não é? Ao longo da história humana, não só na filosofia, mas principalmente a educação libertária. Então, acho que não é importante não confundir e dar os nomes aos bois, já que a gente está falando de uma bancada, né? Bom, e daí, ainda um pouquinho nesse contexto, é importante dizer que o golpe na presidente Dilma, em 2016, o Brasil entra de sola numa onda de ascensão da extrema-direita que assolou o mundo inteiro, né? Tanto nos países europeus, tá? Quanto países de todo o mundo foram varridos por essa onda que no Brasil gerou um fenômeno chamado bolsonarismo, que elegeu em 2018, então, um dos representantes da bancada BBB, em torno da campanha do Bolsonaro. Em 2018, estão os principais representantes daquelas três bancadas que eu falava lá, com uma forte presença, uma presença muito intensa às claras dos evangélicos, né? Então, sendo eleito, estavam dadas as condições, então, para a aprovação do ensino domiciliar no Brasil. Em 2022, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei, daí não é mera coincidência, né? De autoria do deputado federal Lincoln Portelas, que é pastor evangélico. Então, por aí já se fala. Uma outra deputada, Luísa Canziani, que é do PSD do Paraná, ele também é do Paraná, então já estava uma dobradinha feita para aprovar o homeschooling, né? Praticamente sem contradição. Passou assim, folgadamente, né? E é uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é pouca coisa, é uma tradição aí de pelo menos 30 anos de avanço na legislação educacional que foi ladeira abaixo no Congresso Nacional, né? Bom, então tramita agora, como disse a Beatriz, no Senado um projeto de lei que a relatora é a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil, do Tocantins. E daí é o que se esperar, né? Foram feitas 2 audiências públicas já, chamada pela relatora, e que parece que, segundo os corredores, é alguém um pouco mais progressista e que não está muito afim de colocar tão brevemente em pauta para apreciação, né, o projeto e depende da luta constante, da luta diária dos educadores, das suas associações, porque o projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional simplesmente ignorou todas as menções das entidades representativas da educação no Brasil, né? Então, ANPED, CNB, enfim, todas as instituições que historicamente discutem a educação e os seus educadores, evidentemente que não foram ouvidos, porque todos eles fazem críticas sérias ao projeto do homeschooling. Bom, podemos... deixa eu só... Eu queria em 10 minutos concluir, mas tá. Então, é um pouquinho difícil, né? Bom,
Bom, no que nós pesquisamos, então, é sobre vários aspectos do homeschooling, sem perder de vista a sua historicidade, ou seja, o movimento real das forças materiais que levaram à sua aprovação e agora à sua rejeição, porque se o Bolsonaro tivesse reeleito, já teria passado no Senado, já teria sido aprovado, e não foi ainda. Chamar audiências públicas já é a mobilização de um outro entendimento da matéria, tá? Já teria passado o trator. Então, a contingência histórica também não é muito favorável ao homeschooling hoje, como já foi um dia. Também não está muito bom para os progressistas, não, como vocês veem no cotidiano, né? Não está bom o cenário, então, mas é um cenário de lutas em aberto, né? Então, cabe do esforço dos educadores mobilizados de esclarecer a sociedade para a compreensão dos problemas advindos do homeschooling. Então, nós temos estudado aspectos políticos do homeschooling, que é essa relação mais direta com a sua aprovação no Congresso Nacional e as forças que representam, aspectos econômicos, né? Onde há a predominância de pautas neoliberais que minimizam políticas públicas. Esse é um dos corações também da aprovação do homeschooling. Tá? Ele abre um nicho de mercado amplo, tá? Abre um nicho de mercado para grandes empresas, para mega empresas, sobretudo aquelas que já têm know-how internacional em oferecer homeschooling. Porque se no homeschooling, se no Brasil se discute homeschooling, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm já praticamente quase 50 anos de homeschooling. Tá? Então, já tem consolidado no mercado, e na Inglaterra também, então já tem consolidado no mercado empresas com know-how que agora se espalham para o mundo inteiro, e como o Brasil tem só 200 milhões de habitantes, então é um nicho muito importante para esse mercado, e as empresas têm favorecido consultorias gratuitas para deputados, deputadas, enfim, lobistas, para fazer esse papel de aprovar o homeschooling, porque abre aí um grande mercado que não existe hoje no Brasil. E de lá para cá, se vocês derem uma olhadinha, bate um Google lá, falando de empresas de homeschooling, que vocês vão ver uma fartura imensa depois da aprovação no Congresso Nacional de empresas de consultoria de homeschooling. Tem até umas com um nome bem estranho, Ave Maria, que está diretamente ligada àquela questão religiosa que a gente falou ali, né? Porque um dos aspectos centrais é esse: tirar o controle do Estado sobre a educação e sobre o currículo escolar. Aliás, essa é uma atividade que eu esqueci de dizer, que é da disciplina de currículo também, currículo e contemporaneidade, né? Então, depois da primeira parte aqui do nosso encontro, na segunda parte, os alunos da pedagogia vêm mais para pertinho para a gente ver as vinculações do homeschooling e currículo contemporâneo, tá? Que é a discussão que nós vamos fazer depois. O outro aspecto predominante no homeschooling é o aspecto religioso. Tá? Foi esses que encamparam a aprovação do homeschooling. Esses que fizeram a linha de frente. É claro que a Faria Lima está por detrás financiando, né? Mas os neoliberais, os grupos, as empresas estão por detrás, mas não aparecem à luz do dia, né? Eles estão mais no financiamento e no lobby da aprovação do homeschooling. Podemos.
Então, a partir do homeschooling, manifesta-se uma tensão entre o direito individual das famílias, daí eu coloco ali entre aspas, um direito natural, e o poder coercitivo do Estado, né? O direito positivo que limita as liberdades individuais, porque o Estado é que faz isso, né? Infelizmente, eu não posso sair por aí com uma arma atirando em qualquer um, ainda que isso tenha existido no Brasil há pouco tempo atrás, né? A pessoa não pode sair com uma arma e apontar e atirar em qualquer um. Por quê? Porque o Estado é o ente regulador das relações sociais. É chamado de direito positivo. Então, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite fazer, né? E não o que eu gostaria de fazer. Senão, haja arma, né? Se a gente pudesse fazer o que a gente quisesse, seria um problema bem sério, tá? Tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Por isso, existe o direito positivo. Por isso, existe o direito constitucional. E a gente vai ver um pouquinho mais como é que acontece isso, qual é a oposição ao justnaturalismo, né? Então, vem uma pergunta, que é a pergunta que tem sido feita pelos defensores do homeschooling. Não seria mais democrático que cada família escolhesse o modo de educação dos filhos sem intervenção de um ente regulador? Parece que isso está no senso comum, né? Então, o filho é meu, eu educo do jeito que eu quiser, né? Parece razoável e parece democrático, ou seja, cada um tem um direito natural de fazer o que quer. Mas daí tem um probleminha só, dentre outros, pode passar, Ilana. Que é o surgimento de uma coisa chamada Estado de Direito. Esse é que é o problema. Não fosse isso, se vivêssemos somente em clãs, ok, cada clã pode se resolver do seu jeito, mas não dá. Tem uma Constituição que obriga todos, indistintamente, a fazer coisas. E esse é o poder de coerção do Estado, porque, de alguma forma, nós fizemos esse contrato. A Constituição é um contrato social. E o direito positivo é um contrato estabelecido para que os sujeitos não se matem. É isso. E para não nos matarmos, não nos engalfinharmos uns contra os outros o tempo todo, é que existe, então, a lei, a Constituição e o direito. Tá? Então, se eu discordo da posição do outro, se eu me sentir ultrajado, ofendido, eu tenho que recorrer à lei. Esse é um problema. Isso se chama Estado de Direito. É um Estado constitucional, né? Então, o homeschooling, como eu disse, ele se assenta em pressupostos chamados justnaturalistas. Tá? Essa é uma discussão também que faz o Carlos Jamil Cury, num texto sobre o homeschooling, que é bem interessante para aqueles que quiserem aprofundar. E, segundo ele, há duas vertentes desse justnaturalismo. Uma vertente leiga e uma vertente religiosa. O princípio de que há uma ordem natural das coisas e delas decorrem os direitos dos sujeitos sob o qual é erigido todo o arcabouço jurídico social. A partir do pressuposto de que há um direito estabelecido naturalmente. Então, esse direito seria algo que antecede o Estado, que está na gênese do próprio Estado. Esse direito natural, do ponto de vista leigo, é o direito divino. Tá? Há um direito, então, estabelecido por Deus, ou por uma divindade outra,
que estabelece esse direito e todo o direito medieval está embasado nisso, né? Por exemplo, a teoria da divindade dos reis ou do poder dos reis está assentado sobre esse direito natural. Então, de alguma forma, os reis, os mandatários, eram representação de Deus na terra. Logo, eles tinham o poder e, sob esse poder, deveriam se converter os seus súditos. Isso vem desde as primeiras formações feudais, ali já na queda inicial do Império Romano, o texto de Santo Agostinho, né? A cidade de Deus, que divide o mundo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. É claro que a cidade de Deus é que tem prevalência, mas a cidade dos homens é essa da vida civil, que deve estar embasada num direito divino. Logo, o próprio Constantino, que é o primeiro imperador aí do Império Romano a se tornar cristão, a sua autoridade é uma autoridade divina. Isso é da tradição também de toda a antiguidade, né? Porque, se você ver bem, os Césares todos já se intitulavam deuses. Os faraós, enfim, toda a antiguidade tem esse pressuposto do direito divino, que durante toda a Idade Média só se configurou mais teologicamente informada, né? Mas acho que o texto do Santo Agostinho acho que é o principal para basilar essa ideia do direito divino. Tá? Bom, tem também um justnaturalismo secular, né? Ou leigo. Tá? A própria modernidade se estabelece com um tipo de justnaturalismo assim. Tá? Todos os homens nascem livres. Ou seja, esse é um direito natural. Todos os homens e mulheres têm direito à educação. É um justnaturalismo, tá? É um pressuposto de que há um direito universal, tá? E não pactuado. Mas, ainda assim, essa é uma vertente que vai se digladiar com o direito divino. Pode passar, Yolanda. Só vou passar nisso bem rapidamente, que é a doutrina jurídica que combate o justnaturalismo, que é o contratualismo, que passa a entender a sociedade como, e o poder, evidentemente, como contrato social. Daí é o contrato social do Rousseau, do Leviatã, do Thomas Hobbes, né? O John Locke, como a teoria do Estado, que vão dizer o quê? Vão dizer, bom, a origem da nossa relação social é o contrato social. Então, nós pactuamos e, ao pactuar, nós decidimos as regras de convivência. Então, não tem um direito... O que eles estão combatendo? Eles estão combatendo o direito da nobreza e a divindade dos reis e da nobreza. E como a burguesia quer um lugarzinho também ao sol no mundo, faz toda a revolução a partir dessa ideia de contrato social. Opa, agora o direito não é divino, não. O sangue azul foi embora. Não é? Então, o que nos distingue não é o sangue que a gente tem, muito menos a hereditariedade. Tá? Agora, por isso que tem uma frase lá do Locke, que é muito famosa e muito mal contextualizada, que diz que o homem é uma folha em branco. Tá? A gente diz que ele é empirista e tal. É bobagem. A ideia é de que o homem se forja, ele se torna, ele não nasce homem, ele se torna homem. E daí os iluministas vão dizer que isso se dá pela educação, né? Ou seja, não nascemos homens nem mulheres, nos tornamos pela educação. Mas isso já é um arrobo também. Mas essa é a ideia que está no centro dessa crítica ao naturalismo, que no nosso tempo está muito em voga, não é? Ou seja, se, como a Bíblia determina, ou como Deus quis, nós é que temos que ensinar as crianças em casa.
Porque lá na escola tem um problema. Eles não vão ensinar o que a Bíblia prega, nem a palavra de Deus ou dos deuses, mas o que o currículo escolar sanciona. Isso é um problema enorme. Sempre foi um problema sério a relação da religião com a ciência. Bom, não é pouco, né? Essa é uma discussão de uma época inteira, né? O estabelecimento da ciência enquanto cânone é um problema bem sério. Isso só vai se resolver no Brasil minimamente com a primeira LDB, que é a 4024 de 61. Minimamente se faz uma ruptura entre o Estado, tá? Que é a ideia de laicidade, tá? Que agora entra em questão durante todo o tempo, toda hora. Inclusive, tinha uma lei da Assembleia Legislativa aqui promovendo a obrigatoriedade de ter Bíblia em todas as escolas. Vocês se acompanharam essa notícia. Isso o que é? É a quebra da laicidade do Estado. É a perda da laicidade. É, de novo, o justnaturalismo. Tá? Por que, afinal de contas, seria a Bíblia um livro mais importante da escola? E não a Torá, ou o livro dos mortos, ou o livro dos Vedas, ou qualquer outro livro sagrado de qualquer outra religião? Aí você vai dizer, professor, você é contra a Bíblia na escola? Não, deve ter um exemplar ou dois na biblioteca, como deve ter o livro dos mortos também, 2 ou 3. Ou até mais, porque a Bíblia as pessoas conhecem mais e esses outros livros não, né? Então, acho que deveria ter mais um pouco desses, enquanto clássicos da produção humana. E a Bíblia, de fato, é um clássico dos mais importantes. Se não leram, leiam. Depois a gente abre uma franquia, mas comecem a ler, porque só se consegue entender a pegada e as propostas dos neoconservadores religiosos se você lê, por exemplo, o Deuteronômio, se você lê o Gênesis, se você lê, enfim, os clássicos que, de alguma forma, orientaram ou advêm da cultura judaica. Senão, não consegue entender por que os caras estão pleiteando isso. Por que tem que criminalizar a relação entre sexos iguais? Homossexualidade é um pecado mortal porque está previsto lá, num determinado momento da vida dos judeus, para sobreviver, tiveram que fazer um monte de coisa. Inclusive, tiveram que proibir de comer porco, de tocar em porco. Só que isso não conta. Porque isso não é uma pauta, inclusive, que a gente possa defender, né? Porque o mercado está cheio de bistequinha, então não vai colar. Não vai colar não consumir porco. Mas não é nem consumir, era tocar. Se o sujeito tocasse, ele poderia ser apedrejado por isso. E ele também poderia vender uma das filhas como escrava para levantar uma grana. Não é? Isso está lá também na Bíblia, só que não pode dizer isso. Algumas coisas podem, outras coisas não podem, né? Não é assim tão literal. Tem que ver o que se adapta, o que a gente pode trazer para o nosso tempo para, de alguma forma, conservar essa sociedade perfeita e a família perfeita que a gente nunca teve. Né? Mas vamos adiante só mais um pouquinho, que já estou me perdendo, né? Bom, daí isso já comentei. Do Estado de Direito, eu acho que é importante considerar essa ideia da importância da coerção de leis gerais. A gente parece que eu falando assim, parece coerção, parece uma coisa imposta, né? Mas é imposta mesmo. A lei está imposta. A lei está no Código Penal, é uma imposição. Abaixo o Código Penal. Né? Porque é uma imposição, está imposto para mim. Quando eu chego nessa sociedade, ele já está lá, guiando a minha conduta. O tempo inteiro faz isso, né? Então,
O Código Social, a organização do Estado Democrático de Direito, é o que nos dá a possibilidade de uma convivência social e de uma vida comunitária, né? O Gadamer tem no Verdade e Método, ele cunha todo um capítulo para discutir o que era entre os antigos o chamado de sensus comunes, né? Ou seja, era um consenso para se pactuar condutas, leis, regras que nos permitissem viver em comunidade. E daí, convertendo para o homeschooling, pode passar a Yolanda, eu já vou para as... eu acho que pode passar, eu acho que vou para as considerações finais ali, que eu acho que faz uma síntese do que a gente colocou nesse trabalho. É claro que tem bastante água embaixo da ponte para se estudar, é um tema amplo, é um tema que nos dá... que nos leva a muitas ramificações de pesquisa. A Beatriz levantou um ponto ali que eu acho que é bem importante falar, é o quanto o aspecto religioso está na base do homeschooling e a gente não se dá conta disso. Porque a gente não vai atrás de como que se configurou no Brasil o neopentecostalismo e os seus desdobramentos para a sociedade atual, né? Então, acho que esse é um aspecto importante para se discutir, já que tem uma convergência agora de outras religiões que também se juntam para reafirmar essas pautas conservadoras, né? E achei muito inusitado eu achar lá na bancada da Bíblia 2 espíritas, tá? Eu sempre achei que fossem mais progressistas no sentido de compreensão de que fenômenos do nosso tempo são justamente produzidos pelos sujeitos desse tempo e que os que viveram há milênios atrás têm pouco ou, em alguns casos, nada a dizer para a configuração social do nosso tempo. Pensei que fosse essa a compreensão, mas parece que não. Eu acho que se junta mais pelos intestinos do que pela racionalidade, né? Então, vamos lá, já a consideração final. Bom, a educação do cidadão para o Estado democrático de direito e não para uma sociedade teológica. Uma sociedade teológica precisa de outros procedimentos, é outro tipo de cidadania, né? Entendendo o cidadão como aquele que vive na política, né? Na polis, né? Então, depende da convivência da criança com as contradições sociais. Isso não é pouco, né? O conhecimento do outro e reconhecimento de sua diversidade só pode se dar em coletividade. Eu pergunto, qual é o momento de coletividade da criança contemporânea? Aonde que ela está com outras crianças? A maior parte do tempo. Atualmente só tem um lugar, porque a rua não existe mais. Então, as crianças não estão na rua. Então, para uma geração que foi formada na rua, jogando bola, bolita, sei lá o quê, convivendo na casa dos outros, as casas abertas, agora, essa criança não existe mais. Essa criança é refém do apartamento, da casa, do condomínio, enfim, está entre muros, né? O meu filho, os filhos de vocês, os sobrinhos, eles são assim, né? Então, só vivem coletivamente na escola, na creche ou na escola de anos iniciais, ou na educação infantil, ou nas escolas. Tá? É ali que elas estão. E é ali, então, que elas passam a perceber as contradições, os gostos, as etnias, os dialetos, enfim, a forma física, a cor da pele, enfim. É ali que eles veem o diferente. E nós nos forjamos como identidade quando olhamos não para o igual, mas para o diferente. É aquilo que é diverso de mim. Tá? Então, na introspecção do lar ocorre a repetição do mesmo, da igualdade, padronização e engessamento de estereótipos sociais. É isso que acontece em casa.
Em casa não tem o diverso, não tem o contraponto, não tem o outro. Tem o pai e a mãe, que a gente tem que obedecer mesmo, eles que pagam a conta. Né? Então, é isso que acontece. Então, a criança vai seguir exatamente a linha ideológica para todas as coisas. Filosofia política, concepção de direito, de religião, vai aprender aonde? Vai aprender com o pai e com a mãe. E com a empresa que vai dar consultoria para o homeschooling doméstico. Não é? Tá? Então, o que se dá ali é a criação de um determinado estereótipo social. Ó, aqueles lá, os outros são assim. Tá? A partir de uma leitura que os pais e as mães fazem. Né? Então, esses aí são perigosos. Esses podem ser comunistas. Bom, então uma retórica justnaturalista da educação doméstica não leva à garantia do direito à educação, que é o que também está na base da discussão deles. Né? Ou seja, garantir um direito pleno à educação, que seria a educação de casa. Ao contrário, inviabiliza a educação para a alteridade. Tá? Que é essa ideia de ter o outro como parâmetro, né? Para o bem comum e para a compreensão da autonomia em meio à heteronomia, aquilo que eu disse. Então, eu me formo, né, um sujeito autônomo a partir da alteridade, a partir da existência de um sujeito completamente diferente de mim, que tem crenças, valores e tudo mais diferente, e nós vamos nos degladiar socialmente. Não é? Nós vamos apostar as nossas fichas nessa construção de relacionamento. Pode passar, e daí eu já vou para o finalmente. Então, uma das conclusões do estudo é que o homeschooling desemboca em um duplo processo segregador. Primeiro, segregação da criança da vida comunitária. Então, ela fica segregada na intimidade do lar, ou no interior do lar, da casa. Tá? E uma segunda segregação, que é a segregação do outro na construção da alteridade. Tá? Então, não só está segregada da vida comunitária como um todo, mas na segregação daquilo que me faz ser quem eu sou, que é o não eu, que é o outro. Tá? E é claro que, daí respondendo àquela pergunta inicial, há uma erosão completa das relações democráticas, porque o lar é tudo, menos um lugar democrático. Tá? As regras ali estão postas e são claras. Tá? Claro que eu estou falando em tese, evidentemente que pais muito democratas, né? Mas normalmente não discutem o orçamento da casa com os filhos, principalmente os filhos pequenos. Né? Então, é uma democracia, em casa, é uma democracia bem limitada, né? Altamente limitada. O que as crianças fazem é, na relação democrática de casa, barganhar, né? Então, elas fazem as barganhas que podem, tadinhos. Né? E há uma depreciação, que é agora a segunda parte da nossa discussão aqui com os alunos da disciplina de currículo, que é uma depreciação tanto da escola quanto do currículo escolar. Lembrando que uma das gêneses do homeschooling é justamente fazer com que as crianças não tenham acesso ao currículo escolar. Por quê? Porque ele se contrapõe de 1000 formas a preceitos teológicos. Teoria criacionista, a teoria da Terra plana, não é? Teocentrismo de todo tipo, geocentrismo de todo tipo, que durante muito tempo aí esteve em alta no Brasil, né? Dado ao olavismo, entre outras coisas. Pode passar. Então, queria fechar com uma frase do Bakhtin, primeiro, que é o da estética da criação verbal. Né? Bakhtin é um filósofo da linguagem, né? É um linguista também, mas é um historiador da linguagem.
que escreve uma obra das mais importantes, que é a Estética da Criação Verbal, que, entre outras coisas, ele diz assim: quanto a mim, em tudo ouço vozes e relações dialógicas entre elas. Ou seja, nos constituímos sempre em meio a outras vozes, a outras polifonias, coisa que não vai acontecer no homeschooling. E daí, o Paraskeva, que é um dos autores que a gente tem estudado, trabalhado para estudar o homeschooling, que ele diz o seguinte, e eu achei bem bonitinha a frase, porque ele tem essa pegada jocosa, né? Na crise a que chegou a educação, e daí ele está falando da educação americana, né? A culpa não morre solteira, então morre casada, né? Ela é o corolário da estratégia da nova direita que conseguiu sedimentar no senso comum a noção de que as escolas públicas são as principais responsáveis pela crise econômica atual. Então, menos escola pública e mais mercado. Essa é a grande mensagem do homeschooling. Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente pode fazer um debatinho.